Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia! Meu Deus, olha, eu tenho uma palavra de Jesus pro teu coraçãozinho, meu lindo. Se você, olha, tem um dia que a gente tá mal, dá uma virose, né? Fica, meu Deus, vou morrer, ó céu, ó vida, ó azar. Aí alguém tem um amigo que tem uma injeção maravilhosa, que diz, rapaz, isso aqui levanta até defunto. Aí você fala, nossa, eu quero. Aí, né, a gente vai no médico, ninguém se automedica. Amém, dá um amém, disfarça, amém. Ninguém amém. Aí a gente vai no hospital e fala, eu queria tanto aquela injeção. Aí a injeção fala assim, estou de volta vivendo? Aí você já quer comprar um carro, fazer uma dívida, mudar de emprego, não é verdade? Isso é o que a gente chama de injeção de ânimo. Eu quero que você saiba que tem gente que tem pavor disso. Tem gente que diz, nossa, quando é motivacional demais, tá errado. Você já viu? Tem gente que pensa que a vida com Jesus é uma vida que eu tenho que, oh céu, tá tudo errado, eu acho que eu vou morrer. Vai mesmo, irmão, todo mundo vai. Mas enquanto a gente estiver nessa terra, o nome de Jesus vai ser glorificado através da nossa história. Aleluia! Ei, deixa eu dar um presente para você. As tuas vitórias glorificam o Senhor muito mais do que as suas derrotas. Então eu tenho uma palavra profética de Jesus sobre você. Você vai vencer. Meu Deus do céu, eu preciso da palavra para isso. Mas antes, eu quero te pedir um favor rápido. Curte o vídeo, olha o povo falando aí, gente. Ajuda, curte o vídeo. É rapidinho, você apertou já. Oh, curtiu, que coisa. O que acontece? O YouTube manda para mais gente, mais pessoas são abençoadas e mais pessoas irão ouvir ainda hoje. Você vai vencer em nome de Jesus, aleluia. Então, ó, oh, meu Deus. Curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho, manda pros inimigos, manda no grupo de WhatsApp da família que você ama, tá lá, amém. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, nós já somos mais de 10 milhões de inscritos, aleluia! Então se inscreva, ativa o sininho, toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você aqui. E por falar em palavra de Jesus, vamos para ela. Mais rápido. Segunda Crônicas, capítulo de número 20, verso 1, diz o seguinte: sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles os amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. É uma história de guerra. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: vem ali uma grande multidão contra ti da além do mar, e eis que eles estão em Hazazon Tamar, que é em Endi. Eu estou dando o endereço para vocês, porque vocês querem ir lá. E Josafá temeu. O que ele fez? O que ele fez? Ele temeu. Só que ele não só temeu, a Bíblia diz, ele pôs-se a buscar o Senhor. Glória a Deus, obrigado, irmã, pelo apoio. Ele não só temeu, ele se pôs a buscar o Senhor. E ele não só fez isso, ele proclamou um jejum para que todo o povo jejuasse. O homem é sinistro. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor, à cidade.
todas as cidades de Judá eles vinham buscar o Senhor. E aí, lá no verso 12, eles dizem algo maravilhoso. Eles dizem: nós não sabemos nem o que vamos fazer, mas os nossos olhos estão olhando para ti, Senhor. Aí, bicho, a gente já volta. Bom, isso aqui pra mim é maravilhoso, sabe? Eu não sei você, mas quando eu tô meio down assim, eu tô meio cansadinho, meio pra baixo, o que eu faço? Eu vou pra Bíblia, eu vou pra palavra. Eu boto no YouTube palavras de Deus pra me animar. Você faz isso? Você coloca lá quem? Eu coloco um menino do YouTube lá que eu gosto muito dele, bonitinho, um clean, casadinho com uma moça, né? Sou eu. Não, eu coloco uns pregadores mais legal. Eu gosto, daí eu coloco. E aí eu sou assim, eu começo, ai meu Deus do céu, irmão, e eu saio assim, acordadão, falo, Deus vai fazer algo novo, Deus é poderoso, Ele vai fazer na minha vida também. Não, é por isso que serve a palavra testemunho. Você sabia que testemunhar é produzir provas que Deus é presente na sua história? Então, quando você vence, se você não testemunha, você esconde algo que pode mudar a vida de alguém. Quando você vence e testemunha, alguém que poderia perder por conta da sua história vai vencer em nome de Jesus. Então, a Bíblia é importante porque a Bíblia mostra exatamente histórias que mostram que com Deus tudo é possível, que com Jesus tudo é possível aquele que crer. Então a gente lê as histórias e a questão é que às vezes a gente fica com uma distância muito grande entre o que está na Bíblia e o que pode ser a nossa realidade. Isso não é verdade? A gente olha e diz, poxa, aconteceu lá, mas não pode acontecer aqui. Acontece na vida dos outros, mas nunca aconteceu na minha casa. Você sabia que tem pessoas que dizem isso de verdade? Deus nunca fez nada na minha casa, Deus sempre fez na casa dos outros. E talvez isso seja real mesmo. Talvez os milagres visíveis nunca aconteceram, mas os invisíveis acontecem todos os dias. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas vezes era para você nunca mais estar aqui e você ainda está aqui glorificando o nome do Senhor? Quantas coisas Deus fez por você e você nem soube? Quantos carros não atravessaram na hora que você estava passando, que o Senhor colocou a mão e não deixou e livrou você? Quantas vezes o seu filho saiu de casa e não era para ele voltar nunca mais, mas ele voltou para sua casa e ele está com você? Quantos milagres que Deus fez? Agora, qual é o problema? Os milagres visíveis, eles só acontecem quando nós provocamos. Olha, Pedro está no meio da tempestade, o pau torando. Vou morrer. Pedro disse, se o Senhor está aí mesmo, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Tinha 12 discípulos, só um andou sobre as águas. Deus não gostava dos 11? Não, é porque só um pediu. 10 amém, eu vou dizer de novo, vamos lá. Irmão, só um pediu. Se os 12 tivessem pedido, Deus fala, faz uma fila, um atrás do outro, um de cada vez. Aí vem vindo, sai primeiro. Quem queria chamar primeiro? Vem João bonitinho, tô indo. Top, mas João estava no barco assim, ó. Eu não pedi nada disso. Quem pediu foi o Peter. Pedrão, ele é vida louca, eu tô de boa aqui, Jesus. Eu sei que o Senhor vai resolver, entendeu? É isso, tem milagres que a gente só não vive porque não provoca. Eu sempre conto algo que faz parte da minha vida. Quando eu aceitei Jesus, irmão, eu fiquei vida louca demais. Eu queria orar por todo mundo. Eu fazia as coisas assim, de meter na vida dos outros, que ninguém tinha perguntado. Uma vez eu estava numa igreja, saiu uma mulher com a mão na boca assim, chorando. Eu falei, o que está acontecendo? Ela de dor de dente. Eu falei, vai para onde? Ela, pro médico. Eu falei, não antes de eu orar. Irmão, daí eu orei por ela. Oh meu Deus, cura ela agora, Senhor, aleluia. Sabe o que aconteceu? Ela foi pro médico. Então, mas entenda que tem coisas que você só sabe se você provoca. Amém? O problema é que quando a crise vem, a gente morre de medo. E o medo é o maior paralisante que existe na vida do ser humano. O medo te faz esquecer que existe um Deus no céu, que tem o poder para todas as coisas, que nada foge da mão dele, que ele é maior do que tudo, maior do que todos, mais poderoso do que qualquer outro, e ninguém chega perto daquilo que ele é. Então veja, quando nós somos carregados de medo, às vezes a gente só se esconde, ou às vezes a gente só desiste. Muito obrigado. A gente só desiste. Aí Josafá diz, eu estou morrendo de medo, mas existe um caminho aberto para que eu possa falar com Deus. Deus, a gente não sabe nem o que a gente vai fazer. Isso é maravilhoso.
maravilhoso é quando você está numa circunstância que todas as opções acabaram. Sabe, é muita gente. A lógica de Josafá são 3 povos reunidos contra um só. É muito soldado, é muita gente. A gente não vai perder, a gente vai ser humilhado, a gente vai ser destroçado por esse povo. É quando nós olhamos para os nossos inimigos, eles são muito maiores do que nós, muito maiores do que tudo. Então a gente olha e diz: meu Deus, é impossível, não tem como. E a gente entra naquela espiral de dor e de medo e de caos, e a gente se esconde. Quantos de nós, por conta do dia mau, estamos escondidos dentro de quartos até hoje e ainda não voltamos a viver porque nós não provocamos o sobrenatural, nós não clamamos o Senhor. A gente apenas disse para o Senhor que deu tudo errado, mas não perguntou se Ele podia fazer algo ao nosso favor. Meu Deus, a gente diz para todo mundo: deu errado, mas você orou, mas você apresentou ao Senhor, mas você dedicou tempo, você gastou o seu coraçãozinho, os seus joelhos em oração, você jejuou pelo menos um dia pelo aquilo que você precisa. E a resposta sempre: não, eu acredito que não dá. Eu acredito que é tarde demais. Quantos de nós temos essa sensação? É tarde demais, o problema é grande demais. E aí Josafá está dando uma aula de como reagir no dia mau. Ele diz: Senhor, eu estou com medo, mas eu tenho um povo que ama a tua presença. Judá, ele chama todo o povo e diz: gente, seguinte, o exército é grande demais, não tem como, a gente vai morrer. Se Deus não nos ajudar, já era para o nosso povo. Então eu tive uma ideia: todo mundo vai jejuar. Todo mundo vai jejuar. Vou melhorar. Você está lá na tua casa, tem uns 3 que já desistiram, que acreditam que não pode mais. Um lado não quer nem saber. Um homem de Deus se levanta no meio da casa e diz: seguinte, a gente não consegue, não vai dar certo, mas escute bem, nós vamos orar e todo mundo vai jejuar. Aí o caramelo está na porta da casa dizendo: eu também. Aí você também, caramelo. Everybody. Delícia. Sabe, quando é que guerras, elas são muito mais fáceis de se vencer quando nós estamos em união dentro da nossa casa. Guerra pode acontecer lá fora, mas dentro da nossa casa tem que estar fechado. O time tem que estar fechado. A gente tem que estar junto. Eu sei que às vezes esse é o maior desafio e por isso tem tanta crise na nossa vida, porque o nosso elo mais forte às vezes é o nosso elo mais fraco. Então, por isso que às vezes, antes de se preocupar com as crises que acontecem lá fora, a gente precisa corrigir as crises que acontecem dentro da nossa casa. Eu tenho um negócio comigo. Eu sou casado com a minha esposa, mesma mulher sempre, né? Nunca mudei. E não, é que eu tenho que avisar, né? Hoje tá meio estranho o negócio. Você, nossa, é a segunda, né? Terceira, quarta? Não, é a primeira e a última. E se eu morrer primeiro? Vocês já sabem. Me liguem que eu volto. Mas quando a gente está com problema, né, amor? A gente foge junto para o nosso lugar de oração. O problema não é meu, o problema é sempre nosso. O problema não é dela, o problema é nosso. E se o casamento não te traz isso, alguma coisa está errada. Entende? Não é sobre ser perfeito, é sobre reconhecer que um precisa do outro. Nós precisamos da nossa família junto com a gente, nós precisamos da nossa galera junto com a gente. Então eu olho e está todo mundo de Judá
jejuando e orando, e Deus ainda não falou nada. Deus ainda nem entrou na briga. Deus está de boa, só vendo o povo. Você sabe que Deus fica de boa quando você está no meio da crise, né? Não, você sabe disso. Você não acredita. Deus fala assim: ai meu Deus, ai eu mesmo perdi o sono, não vou nem dormir hoje. A Jéssica perdeu o emprego, ai meu Deus. Não, eu mesmo, meu Senhor, eu mesmo. Ai meu Deus, o Valdir, olha isso, o Valdir está doente agora. De novo, a imunidade desse rapaz vive baixa. Você acha que a gente tira o sono de Deus com os nossos problemas? A gente não tira o sono de Deus com os nossos problemas, mas a gente faz Deus vir a nossa direção quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos em nome dEle. Você entende? A gente muda. Aí Deus desceu e entrou na briga. Obrigado. Só uma irmã apoiou, então eu vou ler. Então o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias. Está dando toda a cronologia dos fatos da família dele. E ele disse: é porque se você ler cada um, você descobre por que esse homem é tão importante e por que Deus está falando com ele. Bom, mas vamos seguir. Outro dia a gente fala sobre Benaia, por exemplo. E ele disse: ouvi toda Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, Josafá, não temam. Nem fiquem com medo. Eu não estou entendendo. Temor é futuro, medo é presente. Não fiquem com medo do que vai acontecer e não ajam como se eu não estivesse com vocês agora. Sem temor, sem medo. Deu para entender? Não temam e não fiquem amedrontados, nem amanhã, nem hoje. Por que eu não posso ficar? Porque a batalha não é nossa, não é de vocês. A batalha é dele, é ele que vai batalhar. Aleluia! Meu Deus do céu! Eu não sei se você entendeu o que é isso, meu lindo, mas quando Deus entra, Ele fala: não é mais você que guerreia, não é mais você que luta, não é mais o teu braço, não é mais a tua força. Agora sou eu que vou lutar. Irmão, não sei se você sabe, mas Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Ele é poderoso. Eu vou resumir. Quando você não tem mais força, quando você não sabe o que fazer, o medo vai fazer você fugir de tudo e se esconder. Mas se você dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor, Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai te responder e Ele vai entrar na batalha. Aleluia. Bom, vou melhorar. E quando Ele entrar na batalha, Ele vai dizer para você: agora deixa comigo, a batalha não é mais sua, agora a batalha é minha. E só para que você lembre e nunca esqueça, Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Calma, mas daí, peraí, aí a gente pensa assim: nossa, mas tá bom, Ele falou que não vou precisar lutar, então eu vou para casa? Aí Deus falou: não é que vocês vão para casa. Vou explicar para vocês como vai acontecer. De novo, vamos lá, continuando. Vocês não vão precisar lutar nessa batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parados de pé e vejam a salvação do Senhor convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temam, nem desfaleçam. Amanhã vão contra eles, porque eu estarei com vocês. Calma. Não, vocês estão muito ansiosos. É que o detalhe daqui tá aqui, ó. O detalhe, eu gosto do detalhe, da virgulinha. Vocês não vão precisar lutar nessa batalha. Tá, eu vou melhorar, eu prometo. Vocês não vão precisar lutar. Aí pergunta: o que eu faço? Isso, vamos ensaiar. Olha, vocês não vão precisar lutar na batalha. Vem assistir eu ganhar.
Eu te amo, Jesus. Que é isso? Ó, posicionem-se, ponde-vos parados de pé. Parados de pé. Olhem, olhem, olhem. Aí o povo é sinistro. O povo falou: então pronto. Então esquece as armas, bota os cantores na frente. É delicioso. Bota os levitas na frente. E aí os levitas estão na frente. Não tem soldado, não tem carro de guerra, não tem arma, não tem nada, 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 nada. É os cantores na frente cantando glória a Deus nas alturas, bem-aventurado. Ei, aleluia. Eles estão louvando ao Senhor, louvando ao Senhor. E o que acontece? A Bíblia diz que quando os soldados do outro lado saem na guerra, Deus promove uma confusão no meio deles, e entre eles se destroem. E quando o povo caminha para chegar no lugar, a Bíblia diz que os corpos estavam caídos no chão, porque quando Deus falou através de Jaziel que a batalha era dele, a vitória também seria dele. E só restou uma coisa para que o povo fizesse: levantar as mãos para o céu e dizer glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, ai. E Josafá curvou a sua cabeça com a sua face para o chão, e todo o Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor e adoraram ao nome dele. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor compra as nossas guerras, porque o Senhor compra as nossas batalhas, porque o Senhor se importa com as nossas orações. E por mais que os nossos problemas sejam pequenos, o Senhor entra com a providência e não nos abandona no meio do caminho. Obrigado, lindo da nossa vida, porque o Senhor olha por nós e se importa com aquilo que estamos passando, e que mesmo que pareça nada para o Senhor, mas grande para a gente, o Senhor entra, resolve, e a glória é toda tua, Jesus. Aleluia. Por isso que a Bíblia é um livro que mantém a gente de pé, sabe? Esse caderno não tem o poder de manter ninguém de pé. Esse livro mantém a gente de pé. Entende? Esse meu caderno fala sobre hoje. Esse livro fala sobre ontem, sobre hoje, sobre amanhã. Está tudo aqui. Quando nós olhamos para a Bíblia, escute bem isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, ela está repleta de histórias de homens que tiveram problemas gigantescos, que tiveram crises que vieram para destruí-los de maneira completa. Muitos homens da Bíblia tiveram desejos de morte, tiveram depressão, tiveram angústias que se apoderaram de medo, que fizeram com que eles tentassem desistir de tudo, se esconder, abandonar o caminho e a sua missão. Só que todos eles, quando Deus entrou na história, o quadro mudou completamente. O que estava perdido foi renovado. O que havia derrota iminente venceu em nome do Senhor Deus de Israel. Aquele que estava caído se levantou, porque quando ele entra, a vitória está garantida. Ai meu Deus, eu vou falar de novo então. Hoje você não ore para que você vença, você só deve orar para que ele entre na batalha, porque se ele entrar na batalha junto com você, a vitória é garantida. Ei, lindo, se esses homens venceram, em nome de Jesus eu também vou vencer. Diga você, eu também vou vencer. Amém. Eu não sei você como se sente, mas eu tô vivo de novo. Às vezes a gente só precisa ser lembrado.
A gente só precisa ser lembrado, Ele não mudou, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário, Ele é lindo. Eu vou te falar uma particularidade minha. Eu tenho um pouquinho de dificuldade para orar. Como orar? Não é sobre falar com Deus, é sobre se concentrar para conseguir orar. Eu tenho problema de concentração, né? Minha mãe disse porque eu sou muito inteligente. Eu preferia acreditar na versão dela do que a do médico. Brincadeiras à parte. Então eu fiz uma lista, eu escrevi o que eu preciso orar. E aí eu vou te dizer o que é a primeira linha. A primeira linha é tudo que eu preciso me lembrar sobre aquilo que Ele já fez na minha vida. Eu vou mostrar, está aqui. Está aqui. Eu renovei essa semana agora. Estava aqui, Senhor. Tá onde estás? Gente, estava aqui agora há pouco. Bom, eu vou te falar o que está na primeira linha, porque eu estou vendo que não vou conseguir achar agora, só para ser envergonhado. A primeira linha da minha lista de oração está escrito 23 de abril de 2009. Você sabe o que aconteceu lá? É porque quem não sabe está assim, então tudo bem. É de Ares. Não, é touro, alguém falou. É touro. Bom, é sobre Jesus, amém? Foi o dia que Jesus me salvou. Não, escute. É o dia que Jesus mudou a minha vida. Quando eu começo a orar sobre isso, eu oro, agradeço até o momento que eu começo a ter vergonha de pedir qualquer coisa. Quando nós lembramos de quem Deus é, fica fácil para que no dia da angústia a gente não desfaleça. Essa não é uma mensagem de engano para você, não é uma promessa falsa para você, é só um lembrete. O mesmo Deus que fez na palavra tem o poder para fazer na sua vida. Eu preciso de pelo menos uns 10 amém. 7 foi agora. Não, eu vou dizer para você, o mesmo Deus que fez ontem é o Deus que pode fazer hoje na sua vida. Então, não diga para Ele o problema, só fala para Ele: Jesus, eu não sei nem o que eu vou fazer. Então, Pai, entra na batalha. Jesus, essa é a nossa oração. Às vezes, Senhor, não sabemos nem o que a gente faz, mas nós sabemos que existe um Deus no céu que ouve a nossa oração e que tem o poder sobre tudo e sobre todos. E aonde nos falta força, sobra nas tuas mãos, Jesus. Príncipe lindo e maravilhoso, olha para nós, Jesus. Está difícil, às vezes é difícil de acreditar, Senhor. Às vezes é difícil de crer que no nosso caso pode ter uma chance, mas nós nunca saberemos se não te perguntar: Jesus, será que o Senhor podia entrar nessa batalha comigo? Será que o Senhor poderia entrar nessa guerra junto comigo? Porque se o Senhor entrar, eu paro de lutar e vou confiar completamente no Senhor, e o choro e o medo será substituído pelo louvor dos meus lábios. Eu vou te adorar enquanto o Senhor batalha no meu lugar. Eu vou glorificar o teu nome enquanto vejo as tuas mãos entrelaçadas na minha história, porque tu és maior do que tudo. E sei que em ti, Senhor, tudo posso, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Em nome de Jesus.